Mas, por exemplo, para dinheiro, né? Geralmente para dinheiro a gente só quer usar duas casas decimais. A gente pode usar esse decimal aqui, olha, onde a gente pode configurar, né? O x aqui é quantas casas antes da vírgula e o y aqui é quantas casas depois da vírgula. Então aqui eu quero, ó, 10 e só duas casas decimais. Então a gente pode fazer esse decimal aqui, a gente usa muito isso aqui para dinheiro, né? Um outro tipo que a gente vai ver muito aqui também é a data, né? Tipo date, que é para armazenar data. Lembrando que a data aqui no MySQL ela é o contrário. Primeiro ano, depois o mês, depois o dia. Sempre é o contrário. Pode ser na tela do usuário, pode até estar sendo exibido lá certinho, mas saibam que por debaixo dos panos, lá no banco de dados, ela vai estar gravada assim, ó, sempre assim, primeiro ano, depois o mês, depois o dia. Então, o data, né, é para datas nesse formato, e tem outra data que é o data time, que além da data, ele também pega a hora, o minuto e o segundo. Então ele vai pegar aqui, ó, o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Olha, é uma data toda completa. É muito usado isso aqui para registrar assim, pô, que hora que aconteceu a venda, que horas o funcionário entrou para trabalhar. É interessante ter esse grau de precisão, né? Só a data não adianta, eu precisava de um grau de precisão maior para saber o momento ali que aconteceu alguma coisa. Então a gente usa o data time para isso. E por fim, tem o formato de texto, que é para a gente botar nome de usuário, botar endereço, né? Texto que esse formato de texto aqui a gente não faz cálculos com eles, né? É só um texto, uma string, né? E a string aqui, né? A gente chama de varchar. O varchar a gente tem que especificar o tamanho, o número de caracteres que vai ser necessário. Então vamos botar assim, nome, né? Meu nome, Maicon. Se for só para botar meu nome, né? Eu precisava de um varchar de tamanho 6, MAYCON, né? Mas geralmente pessoas têm um nome muito maior, então a gente vai lá, vamos supor, coloca ali 20, 30, né? Já supondo um pior caso possível, que é para o cara ter um nome muito grande. Então a gente tem que especificar sempre o tamanho no varchar. E o char também. Qual que é a diferença do char para o varchar, né? Porque o varchar, por exemplo, eu falo que é varchar 10. Eu posso usar só 2, só 1, nenhum, posso usar 10. No caso, para o meu nome, por exemplo, eu ia usar 6, ia ficar sobrando 4. Só que eu vou ter gastado os 10, tá? Sempre você gasta de espaço em disco o que você configurou aqui. Então, se eu falei que é 10, ele vai gastar 10, mas só vai estar usando 6. Então, 10 de tamanho foi gasto ali no meu HD. O char não. O char, se eu falar que é 10, eu tenho que usar os 10, não posso usar só 6. O char é muito usado, por exemplo, para CPF. CPF, né, a gente tem 11 caracteres, contando com os dois verificadores ali. E eu não posso ter menos, eu não posso ter mais, eu tenho que ter exatamente 11. E aí, geralmente, a gente usa char para isso, que tem que ser exatamente aquele número de caracteres. Então, o char tem essa obrigatoriedade, o varchar não, é variável, pode ter menos, pode ter mais, do tamanho que você alocou aqui. E só lembrando, né, aqui alguns dos tipos existentes, né? São muitos mais que existem, muito mais usados. Esses aqui são os mais importantes, só que eu estou passando para vocês. Voltando aqui para o nosso MySQL org, né, agora que a gente viu a tipagem, eu vou ter que especificar a tipagem de cada um desses dados aqui, ó. Então, o meu ID pessoa, né, que é a minha chave primária, eu vou falar assim, ó, que ela vai ser do tipo int. Então, ó, int, lembra, é bem grande, né? Posso ter bastante registro aqui. Vou falar que ela é do tipo int. E olha só,
Não existe, né? Não tem por que existir ID negativo, né? Geralmente o ID da pessoa é 0, é 1, é 2, é sempre progressivo. Então eu vou falar que ele é o unsigned aqui, olha. Vai que eu preciso, né? O unsigned. Isso. Então, ó, eu falei que ele é int. Eu falei que esse int aqui, ele é do tipo unsigned, né? Que ele vai pegar só positivo. E agora eu vou ter que especificar mais algumas coisas aqui, gente. Próxima coisa que eu vou especificar é se esse campo aqui, se essa coluna aqui da minha tabela, pode ser nula ou não. No caso, aqui é minha chave primária. Ela não pode ser nula. Então eu tenho que especificar aqui, olha, que ela não pode ser nula, not null. Então, ó, tem três coisas aqui já. Uma, duas, e aqui essas duas é uma só, né? Not null quer dizer que ela não pode ser nula. Acabou? Ainda não. Falta só mais um argumento aqui, olha, que é o alto incremente. Isso aqui. O que é esse alto incremente aqui? É que eu quero que o meu próprio sistema do banco de dados crie para mim as chaves primárias de forma sequencial. Para o front-end, né, não está informando qual vai ser o próximo registro. O próprio banco de dados vai gerenciar isso para mim, vai auto-incrementar os novos registros para mim, quando for criado linhas novas nessa tabela. Então, se eu quero que o banco de dados tome conta disso para mim, eu venho cá e coloco esse auto-incremente. E aí, agora eu coloco vírgula aqui, porque eu vou, depois todos esses dados aqui, ó, eu vou estar falando os tipos do nome agora. Então, por isso tem essa vírgula aqui, porque está vindo um novo argumento agora, que é o do nome. O nome, né, é texto, igual eu expliquei para vocês, então ele é um varchar. Eu vou falar aqui que ele tem 30, então um nome bem grande aí, né, para caber bastante caractere. O nome pode ser nulo, gente? Não, né? Se a pessoa está cadastrada no sistema, não tem por que ela ter o nome nulo, né? Não pode ser nulo. Então eu vou botar o not null aqui também. Não tem mais nada, vírgula aqui. E agora vai vir um CPF. Ó. O CPF, igual eu expliquei para vocês, né? Não é varchar, né? É char, porque é exatamente 11. Aí no meu sistema aqui, eu quero que meu CPF seja nulo, né? Ah, não preciso de anotar o CPF para alguém adotar um cachorrinho e tal. Pode deixar nulo. Ou eu posso falar assim, ó, null. Ou eu posso não botar nada. Se eu não coloco nada, ele automaticamente já sabe que é null. Porque por default, né? Por padrão, se eu não coloco nada, ele sabe, para ele é null. Ok? Acabei para fazer a tabela? Ainda não. Eu tenho que especificar agora a minha chave primária, né? Quem é minha chave primária? Então eu tenho que especificar agora, antes de finalizar a tabela. Então eu vou especificar ela aqui, ó, constraint, isso, que é uma restrição, né? Aí, gente, eu tenho que botar o nome da minha restrição. Qual vai ser o nome da minha restrição? Eu sempre faço assim, ó, pego o nome da tabela. Importante que você faz desse jeito, hein? Não se esquecem disso não. Underline PK. Que, ou seja, é a chave primária, primary key, de qual tabela? Da tabela pessoas. Esses nomes aqui, nunca o nome das minhas restrições, né, das minhas chaves primárias, chaves estrangeiras, não pode repetir. Por isso que eu falo aqui, ó, PK é o nome da tabela, porque não vai ter outro pessoas, né, underline PK, porque já é dessa tabela específica, entendeu? E aí, aqui é só o nome que eu criei, né? Poderia botar o nome que eu quisesse, é só o nome que eu criei. E agora eu tenho que especificar o que é essa restrição. Restrição aqui é minha chave primária. Primary key. Qual que é a minha chave primária? Minha chave primária, ó, é o ID pessoa, ó.
Copio e colo aqui. Entre parênteses aqui, ó. Então, agora sim eu acabei. Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like. E se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado.